Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus, através desse nosso canal, onde a Palavra ela é o alimento, é o centro, para poder então assim nortear a nossa vida e nos ajudar a compreender os desígnios de Deus para a nossa caminhada de fé. Estamos então celebrando nessa quarta-feira, dia 6 de setembro de 2017, véspera de feriado. Queremos então deixar-nos iluminar pela palavra de Deus, que quer então conduzir e transformar a nossa história. Vamos então tomar a palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com muita febre, e intercederam a Jesus por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e, com autoridade, mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades os levavam a Jesus, e ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele os repreendia, proibindo que falasse, pois sabiam que ele era o Cristo. De manhã bem cedo Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, tendo encontrado, tentavam impedir que ele as deixasse. Mas ele disse-lhes: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E ele ia proclamando pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, então, quer ser alimento para a nossa caminhada de fé. E diante, então, dessa proposta, somos convidados a deixar-nos iluminar por essa palavra. Primeiramente, deixando que ela encontre em nosso coração esse solo fecundo, onde ela possa, então, assim, dar frutos de vida, frutos de santidade. E é interessante porque Jesus, ele nos convida a podermos também nós, a fazermos essa experiência de fé assim como ele, que então não parava, é o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Mas é interessante porque ele não descuidava dos seus, aqueles próximos. É o que nós vemos então aí na primeira parte do Evangelho de hoje. Nós temos então a sogra de Simão Pedro que está com febre. E as pessoas então intercedem junto a Jesus para que ele a cure. E ele vai. Ele então se inclina sobre ela, e esse inclinar-se de Deus é interessante porque é sinal de graça. Deus se inclinou a tal ponto diante da humanidade que ele então caiu. Ou seja, que ele se fez um de nós, assumindo a nossa condição humana. E esse Deus que nasceu, o Verbo encarnado de Deus, ele então agora assume a sua missão de levar o Evangelho. E ali então a sogra de Pedro faz a experiência da misericórdia, da graça de Deus. E ela é curada da febre. E assim então a atitude, a postura da sogra de Pedro é mais interessante ainda. Porque ela que experimentou agora a graça de Deus, ela também quer levar essa mesma graça de Deus a todos aqueles que estiverem à sua volta. E essa também deve ser a nossa experiência. Nós que experimentamos a graça de Deus, devemos levar essa mesma graça a tantos irmãos, para que também se cure das suas febres, suas lepras, suas feridas, suas chagas. Quantas enfermidades a sociedade hoje padece. E é interessante porque o Papa Francisco, em uma das suas homilias, lá na casa de Santa Marta, ele então dizia que quando nós distanciamos de Deus, o nosso coração endurece. Ou seja, o coração endurece, as enfermidades surgem, os demônios vão então adentrando ao nosso ser,
Porque nós afastamos daquele que é a luz, e assim as trevas então dominam o nosso ser. E assim então, meus queridos amados irmãos, somos convidados a nos aproximar cada vez mais desse Deus de amor. E é essa proposta que a igreja faz nesse mês de setembro, melhor dizendo, em que ela nos convida a poder nos aproximar ainda mais da palavra de Deus, para que nós possamos encontrar nela o Cristo, o Verbo encarnado de Deus. E assim possamos vencer tudo aquilo que nos impede de poder então colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Mas o Papa Francisco ainda dizia: se nós então não ouvimos a palavra de Deus, nós vamos ouvir vozes, porque o mundo de hoje fala também, o mundo é barulhento os dias de hoje, e nós vamos ouvir outras vozes, que não é de Deus. E aí então nós nos afastamos daquele que é o centro da nossa vida. E aí nós então nos entregamos ao individualismo, ao hedonismo, a tantos ismos nos dias de hoje que nos afastam dessa experiência do amor, da misericórdia de Deus. E vamos nos tornando seres vazios. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Mas é preciso então anunciar, como fez a sogra de Pedro. Após experimentar a cura, ela então se coloca a servir. E é isso que o Senhor espera também de cada um de nós. E Jesus então, ele se depara, porque as pessoas vão experimentando a graça de Deus, vendo ela agir na sua vida e na vida dos irmãos, que vão apresentando a Jesus ali tantas pessoas enfermas, e Jesus cura também a todos. Mas a grande tentação das pessoas foi de querer então reter Jesus para elas. E Jesus vai dizer: olha, não, eu preciso ir também levar a boa nova, porque foi para isso que eu vim ao mundo. Jesus tinha isso bem claro na sua vida. A nossa vida não pertence a nós mesmos, deve ser colocada a serviço dos nossos irmãos. E é isso que Jesus nos ensina. E é interessante que na primeira leitura de hoje, agora estamos acompanhando então o livro de Colossenses, nós temos então a experiência de Paulo, que escreve para a comunidade que também está passando por dificuldades, porque é uma comunidade que não foi fundada por Paulo. Mas essa comunidade deve também ser instruída. E Paulo fica sabendo, através de Epáfras, que é aquele que fundou essa comunidade, que ali então uma certa mistura na fé, ou seja, a fé está sendo ali uma fé se tornando secular. Por quê? Há introdução de coisas gnósticas, de ritos judaicos. E Paulo então quer ajudar a comunidade a ter uma fé pura. E tudo isso como? Através da palavra de Deus. Através dos ensinamentos de Paulo. Que não é dele, mas é o próprio Deus agindo através de Paulo. Para que a comunidade então vença tudo isso que quer então ali permear a comunidade. E assim criar um cristianismo sem compromisso. Um cristianismo de somente euforia. E não é essa a verdadeira fé. Paulo então instrui a comunidade de Colossos para que eles possam então ali viver aquilo que é a própria marca do cristão, o amor, a misericórdia, a solidariedade. E assim então, dentro da comunidade que vive o amor, não há espaço para cultos, para agregar outras coisas vindas de outras religiões, porque somente a nossa religião, a nossa fé já nos basta. A grande riqueza a qual o Senhor então deixou para nós, e nós herdamos através então dos apóstolos. Mas para que isso então fique bem claro na nossa vida, é preciso ter discernimento e deixar-nos conduzir somente por aquilo que vale a pena, ou seja, aquele que é o caminho a qual o Senhor então nos apresentou, que é a sua palavra. Ela que quer então guiar os nossos passos, os nossos caminhos. E assim, diante desse amor, dessa graça de Deus que permeia a nossa vida, nós somos convidados então a fazer a experiência do salmista: confio na clemência do meu Deus agora e sempre. É confiar sempre
nos momentos de alegria, de dificuldade, dúvidas, incerteza, devemos confiar sempre nesse Deus que é bondoso, é clemente, é misericordioso para conosco. E assim, experienciando a sua misericórdia e o seu amor, que nós possamos então também levar esse amor de Deus a tantos irmãos que deixam-se conduzir pelas outras vozes que não a de Deus, como nos dizia o Papa Francisco em das suas reflexões da Casa de Santa Marta. E que o Espírito Santo de Deus então seja a nossa força, nos ajude a ter então discernimento sempre acerca daquilo que é a voz de Deus. Essa é a voz que nós queremos então ouvir sempre. E assim então que nós possamos nos aproximar ainda mais de Deus, para que nós então não façamos como dizia lá naquela reflexão do Papa Francisco, que o nosso coração não se endureça, mas pelo contrário, se amoleça de amor a Deus e amor aos irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube, e que alegria poder contar sempre com a sua presença, a sua companhia amiga e fraterna. E você que ainda não faz parte desse nosso canal, clique aqui em inscrever-se, venha somar conosco nessa grande família que se tornou esse canal, ajude-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo, e não se esqueça de deixar também ali o seu joinha, a sua like, curta esse nosso vídeo, para que nós possamos então assim cada vez mais crescer nas nossas reflexões e também, é claro, em número de pessoas que possam também se alimentar da palavra de Deus. Que Deus então abençoe você e que a graça de Deus permaneça sempre em sua vida, vos fortalecendo, e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço e até mais.